Bom dia a todas e todos que estarão assistindo. Nosso encerramento do Chaitra Navaratri, abril 2024, que correu super lindo, muita união, muita cura, muito compartilhamento. Foi lindo, né? E assim a gente termina esse Navaratri assim cheio de Shakti, de vontade de fazer coisas. Os problemas ficam pequenininhos, né? Diante de um Navaratri. A dimensão deles ainda estão aí, mas com um novo olhar. Isso é Durga, né? Durga é aquela que lança ois. Só com o olhar, só com o olhar dela, Durga, ela extermina um exército de demônios. Eles tremem de medo, saem correndo. Só o olhar que ela lança. É o olhar da mãe, né? Então, a gente vê que os problemões se tornam problemas e os problemas se tornam probleminhas. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para falar, não vai ser muito longo, como é toda noite, falar um pouco sobre os dois nakshatras que eu terminei não falando ontem, a história de Amba, ela foi longa, né? Na verdade, ela ainda prossegue, porque tem, como Shakuni, ela ainda tem muita coisa contada no Mahabharata sobre depois na encarnação seguinte dela. E a gente fica aí também com essas bênçãos, né? Bênçãos da própria Ganga. Mahabharata é abençoado por Ganga, inicialmente, e é concluído com as bênçãos do Senhor Krishna. Mahabharata começa assim. A importância dos rios sagrados, importância da preservação dos rios e dos mares, né? Porque são âmbitos sagrados que, através da água, a vida é possível. Pode ter sol, pode ter lua, pode ter vento, mas se não tiver água, a vida não é possível. E falando em água, está todo mundo bebendo sua aguinha, de cada pegamos juntas o copo. Então, brindando, né? Vamos brindar a nossa água da manhã, água da juventude, da saúde, né? Vocês desculpem a minha voz, eu acordo com a minha voz sempre assim, parece um ganso. Durante o dia vai melhorando. Bem, sobre esses dois nakshatras, a Aslesha, que foi ontem, Maga, que está sendo hoje. Primeira coisa que gostaria de explicar para vocês que nós começamos o Navaratri no Nakshatra Ashwini, né, e terminamos no Nakshatra Aslesha. São nove nakshatras. Ashwini, Bharani, Kirtika, Rohini, Mrigashira, Ardra, Punarvasu, Pushyami e Aslesha. Viu? Deu 9. Todos são estrelas, né? Todos são estrelas. E esses 9 primeiros nakshatras, são os primeiros 9 nakshatras, o primeiro grupo, são 3 grupos de nakshatras, cada grupo de 9, né? Então, esse é o primeiro grupo. Ele de acordo com as escrituras, está relacionado a Bhuloka. Então, Bhuloka, no Gayatri Mantra, se fala, né? Om Bhu Bhuvaha Swaha. Bhu Bhuvaha Swaha são dimensões, níveis, estados de consciência. Bhu, ou Bhuloka,
é o planeta Terra. Esses 9 nakshatras, eles abrangem a experiência que temos, que passamos, que vivemos no planeta Terra, na Mãe Terra. O segundo grupo de Navaratri, desculpa, de nakshatras, eles estão já no nível de Bhuvaloka, e o terceiro grupo de Swargaloka. Swarha vem de Swargaloka. Bhuvaloka está relacionado ao sistema solar. E Swargaloka ao cosmos, ao plano sideral, né? Onde as estrelas residem, onde as galáxias residem, essa vastidão. Então, é o último grupo de nakshatras. Então, com esse entendimento, nós compreendemos que os 27 nakshatras, eles são, na verdade, um percurso, uma jornada evolutiva do denso para o mais sutil, né? Como se fosse uma imensa escadaria, né? Em espiral, que a gente, então, caminha sobre ela e atinge níveis superiores de consciência. E é assim em cima, assim embaixo, né? E assim embaixo, assim em cima. O nosso corpo também é Bhuluka, eu quero dizer. Nosso corpo também é Bhuluka. E nós temos todas as faculdades necessárias, através deste corpo, para realizar essa subida, né? Essa ascensão. Só que a ciência que nos ensina, os métodos, elas são pouco divulgadas. Nós vamos ter daqui a pouco uma pessoa que eu tenho grande admiração, passando para a gente uma prática, acredito, que é a Lívia Borges, que é uma pessoa que se engaja nesse assunto de passar adiante, através da editora dela, esses ensinamentos, né? Esses estudos da ciência espiritual. Porque a gente tem da ciência material tanto que a gente nem dá conta, não é isso? É tanto que tem. Então, e a ciência espiritual, ela é deixada de lado. E esse é o motivo porque a gente fica assim, confuso, perdido, carente, né? Sentindo vazios. Esse vazio, essa falta de preenchimento, é a falta do alimento espiritual que é concedido a partir dos ensinamentos dos grandes mestres e grandes mestras, né, do passado. Então, nós vamos encerrar esse Navaratri honrando, né, esse aspecto, que são os mestres que não se cansam de voltar aqui para Bhuluka, apesar deles, o nível deles serem Swargaloka, eles voltam aqui para dar uma mãozinha para a gente, literalmente, né? Dar uma mãozinha e dar uma puxadinha para a gente subir mais um pouquinho. Então, o Nakshatra Shlesha, ele é o último nakshatra desse primeiro grupo de Bhuluka, e ele é representado pelas serpentes, as serpentes cósmicas, né? A Shlesha é considerado um nakshatra um tanto perigoso, porque ali é onde a gente patina, né? E por isso há o risco de ter que escorregar lá de lá e começar tudo de novo. É arriscado, mas às vezes é necessário, né? Então, voltamos para a Ashwini, voltamos para a autocura e retomamos a jornada, a caminhada. Então, isso é a proposta do Navaratri. A cada 6 meses, a gente retomar, né? E treinar, né? Essa certeza dentro de nós que se deslizamos, podemos levantar e recomeçar. Então, a Shlesha é representada pelas serpentes, é regido por Sarpadeva, que é o deus das serpentes,
que é conhecido como, às vezes, Vasuki, que é aquela serpente que Shiva usa no pescoço, como um cordão, né? Vasuki. Seria o discípulo mais próximo de Shiva, porque ele está muito perto dele, né? Está próximo ao pescoço, próximo à cabeça. Então, ele é o discípulo mais próximo. Vasuki é o nome dele, é um yogi. Essa serpente é um yogi. E também Anantasesha, ou Seshanaga, ou Anantanaga, que é a serpente cósmica representada como uma cama onde o Senhor Vishnu se deita. E essa serpente, que tem inúmeras cabeças, ela flutua sobre. Ela está ali flutuando, né, boiando no oceano causal, né, de onde tudo se origina. E Vishnu está ali num estado de Yoga Nidra, que é um estado semi-acordado. Então, se descreve nos Puranas que, nesse estado, Vishnu está gerando todos os universos, nesse estado de Yoga Nidra. Então, a gente conclui que nós todos somos sonho de Vishnu. Vishnu sonha conosco, né? É tudo um grande sonho de Vishnu, não é um sonho qualquer. Sonho de Vishnu, mas é tudo um grande sonho. E a serpente, a Anantanaga, ela também está relacionada à eternidade. Vishnu é o conhecimento, né? É Chit, o conhecimento. E Seshanaga é Sat, é a eternidade. Então, como são três princípios espirituais, né? Sat, Chit, Ananda, eternidade, conhecimento, e Ananda, bem-aventurança. Quem é que então nos concede a bem-aventurança? Exatamente, Shakti Devi, princípio feminino, espiritual, é que nos concede a bem-aventurança, que é o deleite, né? O Samadhi, é o estado de consciência espiritual de uma alegria indescritível. Então, as Aslesha é esse lugar onde a gente patina, tá? A gente pode escorregar ou pode saltar, e esse salto para o próximo, que aí começa um novo grupo, que é Purva Louca, é através de Maga, Nakshatra Maga, que é uma estrela. Aslesha sideralmente falando, é um grupo de estrelas que estão abaixo da constelação de Câncer, que é nada mais que a cabeça da constelação Hidra, HYDRA. A constelação Hidra é uma constelação que representa uma imensa serpente. Então, a Aslesha é composta por estrelas que estão nessa parte dessa constelação Hidra. E Magha, que é a de hoje, onde a Lua se encontra hoje, nós estamos encerrando, entrando no segundo grupo de nakshatras, que é Bhuva Loka, que é o sistema solar, o Sol com seus planetas, né? E os seus planetas com suas luas, com suas hélices, né? Tudo, né? Como que a gente fala? Aquele disco que tem ao redor de Saturno. Né? Então, os planetas têm essa atmosfera, essas órbitas, né? Não só ao redor do Sol, mas também vários, às vezes fragmentos, às vezes luas, que estão girando ao redor desses planetas. Júpiter tem muitas luas, né? Então, tudo isso representa Purva-Loka, representa o sistema solar, né? E esse grupo de 9 nakshatras começa com Magha. Magha é uma estrela que está na constelação do Leão, bem no peito da constelação do Leão, e o nome que se dá na astronomia para ela é Regulus, que quer dizer regente, ou um pequeno rei. Na astrologia védica se chama Magha no sentido de magnânimo, Magha, magnânimo, né? Magno, magnético, tudo que for que traga uma noção de soberania, de poder e soberania. É um nakshatra regido pelos ancestrais, são chamados de Pitris.
E está associado ao chakra cardíaco, por exemplo, né? Que é onde o Atma reside. Então, vocês devem estar percebendo que esse trabalho que a gente faz das Navadurgas é um trabalho muito sério, está ligado a nos recordar, né? Através de Shravana, ouvirmos, Kirtana, compartilharmos, e Smarana, relembrarmos que há sempre possibilidade de retomar e recomeçar. Tá? Então, hoje nós temos a Lua no Nakshatra Magha, a Lua crescendo, né? Nesse Nakshatra, que é um Nakshatra considerado bastante importante pela localização dele na constelação do Leão, que é uma constelação regida pelo Sol, né? Hoje é quinta-feira é regida por Júpiter. Então, os aspectos eles estão sendo favorecidos nesse sentido. Como Saturno está em Aquário, Saturno está aspectando a Lua, né? Que Aquário e Leão são opostos. Então, a Lua anda meio sozinha, né? Tipo peregrina, sozinha, sem conjunção, sem passar por conjunção com outro planeta. Ela teve quando estava em Áries, né? Teve com Júpiter, mas depois não teve mais. Então, a gente coloca que a Lua está numa situação de que é Madruma, que é a Lua isolada, né? A Lua isolada sem, mas quando ela recebe aspectos de outros planetas, isso diminui. Então está tendo esse aspecto de Saturno, só que hoje, tá? Hoje, amanhã, é assim que a Lua se encontra, recebendo aspecto de Saturno. Esse aspecto de Saturno, ele minimiza esse Kemadruma Yoga, né? Esse estado da Lua isolada. Sim, minimiza, claro, porque é um planeta aspectando. Saturno é um planeta, né? Mas aspectar significa lançar um olhar. Então, Saturno está lançando um olhar, e a natureza do olhar de Saturno é a natureza da disciplina. Então, é muito interessante a gente estar concluindo o nosso Navaratri, né? Trazendo esse valor, né? Que é da disciplina, sendo hoje um dia de Ekadasi, né? Um dia também de disciplina, né? De detox, como eu falei ontem à noite. Então, as coisas, assim em cima, assim embaixo, né? Ou seja, tudo está dentro de um plano maior. Tudo está correndo perfeitamente. Tudo está como deve estar. Esse foi o Chaitra Navaratri, né? Que significa o Navaratri da iluminação. Chaitra significa iluminado. Tem um amigo que fala que iluminado é quem ilumina, né? Eu quero ser iluminado. Iluminado é aquele que ilumina, né? Então vamos iluminar, né? Esse Chaitra Navaratri trouxe para que a gente possa estar nesse estado de iluminadas, mas com aquela luz disponível a ser compartilhada, né? Como o Sol, o próprio Sol faz isso, o Leão, o Sol faz isso. O Sol compartilha a luz dele. Um Chaitra significa iluminação. A gente vai se encontrar ainda, porque nós vamos ter um encontro antes da lua cheia, que vai ser dia 23. Então, teremos esse encontro. E eu também tive pequeno insight de ontem para hoje, considerando até porque o Navaratri terminou com a lua em Aslesha, né? Aslesha significa enroscada, tem a ver com a Kundalini, né? Enroscada na base do, do Muladhara, né? Adormecida. Aslesha é um nakshatra que é conhecido assim, aquela que traz dor, mas também traz altas aspirações, né? Meu guru costumava dizer que tem duas formas de aprender, ouvindo ou sofrendo. Ouvindo ou sofrendo, né? Então, a gente tem que ter humildade de ouvir os mais velhos, né? Magha é o nakshatra dos mais velhos, dos antepassados, dos ancestrais. Por quê? Porque eles têm um caminho de experiência, eles já passaram, né? Então, a sabedoria está ali, né? De algum modo, ela, querendo ou não, ela acontece, né? Então, então a gente já tem esse sentido, né? Aquela que traz dor, mas também traz altas aspirações, exatamente por esse sentido de
a aspiração que nos leva para a subida. Então, a Ashleisha também tem esse aspecto, é considerado o nakshatra dos yogis, somente daqueles que praticam yoga físico, né? Do corpo físico, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, né? Ah, porque a Ashleisha é o nakshatra que abençoa os asanas, as posturas dentro do yoga. Então, é através desse aspecto de Ashleisha que a gente consegue, então, acessar a Bhuva Loka. Lógico, você vai ter seus planetas aí no seu mapa pessoal, dispostos em diferentes posições, dentro desses 3 grupos, né? Bhuloka, Bhuvaloka, Swargaloka, né? Você vai ter. Isso que é importante conhecer, porque, de repente, a gente já deu passos, nem está sabendo. Já deu passos mais à frente e nem desconfia. Então, ouvir sobre o seu mapa, passar, sair dessa vida sem ter seu mapa védico lido, conhecido, estudado, é uma pena. Eu diria uma pena, porque você vai saber tudo de você, né? Não só dessa vida, como de outras vidas. Então tá, então esse insight que eu tive para encerrar o Navaratri. Desculpa o tema, é forte, mas necessário, né? Ashleisha, diante do Gandanta, diante de aspectos de Saturno sobre a Lua em Kemadruma Yoga. Estou falando assim porque tem muitos alunos que vão vir depois, que estão aqui agora, sabem o que eu estou falando, né? Gandanta é a passagem de signo de água, de água para fogo, Câncer para Leão, água para fogo é Gandanta, e Kemadruma Yoga é o estado da Lua sozinha, isolada, sem conjunção planetária, tá bom? Então, o tema é os inimigos da evolução espiritual. Como me veio, foi evidenciado mais 2 apenas, 2 inimigos. A gente, quando estuda os ripus, que são os inimigos internos, eles são 8. Mas esse é um estudo mais complexo, né? Eu tenho um curso chamado Maranasthana, que trata sobre esse assunto. Os ripus, os avataras, Maranasthana. Quem tiver interesse, é só falar comigo e o curso está disponível, tá? Então, mas aí, né? Resumindo, os inimigos da evolução espiritual. Um se chama ceticismo. O que é o ceticismo? É o excesso de negação. É quando eu só acredito vendo, sendo que nossos olhos são limitados. Todos os nossos sentidos são limitados. Para ver além é preciso ter olhos, visão espiritual, olhar espiritual. Então, o ceticismo é o excesso de negação, né? Eu nego tudo, só admito quando tem uma comprovação científica, ou então uma comprovação, às vezes nem científica adianta, que eu alcance, né? Que eu alcance esse entendimento, senão rejeito. Então, nós chamamos isso de ceticismo, né? Que é esse excesso de negação, de não... E o ceticismo, ele tem lá, como a serpente, né? Pode ter várias cabeças. O ceticismo também tem várias facetas. Um deles vem através do cinismo, da ironia, que na astrologia védica, que tem seu aspecto psicológico, que a gente faz o estudo do mapa lunar, né? Que é o mapa da psique da pessoa, sabemos que são mecanismos de defesa. São mecanismos de defesa, né? Lá dentro tem uma criança perdida, né? Então, que está, a gente fala o síndrome de Peter Pan, né? Está lutando para não crescer, não querer fazer parte do mundo adulto neurótico. Então, se esconde no ceticismo, negação, excesso de negação. O segundo inimigo da evolução espiritual se chama fanatismo. Fanatismo é o excesso de aceitação
que a gente chama ela fé cega. Muito interessante, né? Excesso de negação e excesso de aceitação. Quer dizer, o excesso, né? A negação, quando ela entra no sentido de um questionamento, né? De perguntas claras e definidas, sobre algo que não se está entendendo, é uma coisa, né? A aceitação espontânea e natural também, mas quando é excesso de aceitação, então, nos dois casos, acontece uma cegueira espiritual, tanto no excesso de negação quanto no excesso de aceitação, ocorre uma cegueira espiritual, e é a cegueira espiritual que que é descrita no Bhagavad Gita como a natureza. Existe um capítulo chamado Natureza Divina e Natureza Demoníaca, um dos capítulos da Gita, como a natureza demoníaca, né? Não, então, o fanatismo ele leva pessoas a não verem o próximo, não enxergar o outro que está ali, né? Ele está tão encruado na sua crença, né? Meu Deus é o único, minha fé é a única, e todos precisam ser devastados, né? Então, isso é um estado de loucura. Existe uma história, um conto nos Puranas, que é a história de Narasimhadeva, o Avatar Leão, que ele vem salvar uma criança cujo pai desejava matá-la. Então, ele precisou intervir para proteger a criança desse pai cego, fanaticamente cego, em suas conclusões, ao ponto de deixar de ver que ali estava seu próprio filho, né? Então, gostaria de encerrar o Navaratri com essa colocação, para a gente meditar um pouco, né? Refletir sobre isso, esses procedimentos, e também a eu acho que eu posso ler sobre isso, porque Lívia tem horário. Então, eu vou dar a vez para a Lívia, para ela trazer a prática dela, vocês conhecerem também, né? Sou fã dela, tá, gente? Então, conhecerem ela, ela não pôde participar muito dos encontros, ela acabou de chegar da Índia e ela sempre participa dos Navaratri, mas dessa vez foi mais difícil, estava cheia de compromissos, mas se dispôs a estar aqui. E aí depois eu leio essa parte do Ramayana, para fechar por completo, encerrar o nosso Navaratri. Tá bom? Acho melhor assim, por conta que eu sei que ela tem o seu tempo. Olivia, você está aí? Sim, estou assim. Então, querida, muito Namastê. bem-vinda. Gratidão por você ter arrumado um tempinho para estar conosco agora, nesse finalzinho do Navaratri. Muito obrigada. Vou Eu que fechar agradeço. aqui. Vou fechar. Acompanhei um pouquinho depois dos eventos, né? Não consegui estar online com vocês ao mesmo tempo, mas na sintonia, principalmente depois chegado da Índia, né? Tive a oportunidade de estar em Rishikesh no Kundalini Temple. Lá é um dos Shaktipitas, né? Estabelecido por Jadguru Shankaracharya, e foi muito especial estar ali vendo o sol nascer, né? E ali orando, sabe, pelas pessoas, procurando realmente expressar essa conexão, né, com a Mãe Divina, através da oração, da lembrança das pessoas que aqui ficaram no Brasil, enfim, e dando glórias aí, né, por toda essa criação maravilhosa. Lá também tive a oportunidade de entrar no Ganges, ali em Rishikesh. Foi realmente uma viagem bem abençoada. E lá a gente acabou fazendo o lançamento, né, de um livro, né, da editora lá, o livro da Vanna Mali, né? Foi muito bacana. Maravilha. Você Em sabe que dia de mar, Esse Shaktipita que você esteve, que a gente chega antes do sol nascer, vê o sol nascendo, não é isso? Tem uma caminhada que se faz a pé, né? isso, tem uma Que lugar escalada, né? maravilhoso. Você vê as montanhas todas lá embaixo, né? Então, Coisa é o mais lugar linda. onde estão os seios de Sati, É, essa né? parte aqui.
Isso. É muito especial mesmo. E aí tem uma árvorezinha assim ao lado que as pessoas colocam seus desejos, né? Oram para obter alguma coisa, alguma cura, enfim. Então é um lugar que a gente reverencia, né? Sente muita devoção e muito respeito também pelas dores das pessoas, né? Então, quando você olha aquela árvore ali cheia de pedidos, você vê assim alguém que sofre, né? Alguém que anseia por algo, né? Ainda que seja no sentido físico, né, ou até emocional, mas até o anseio pela liberação, né? É um anseio. E a alma sofre um pouco aprisionada por essa maia toda, né? Então a gente acaba sentindo realmente um profundo respeito pelas pessoas, né? Então é muito bacana. E aí hoje, então, a reflexão que eu trouxe para vocês, e a gente vai fazer uma visualização, né? Uma meditação com visualização é em cima dessa ideia da Mãe Divina, no seu aspecto universal, como criação, no seu aspecto transcendental, aquela que nos concede essa liberação da Maia que ela própria criou e nos colocou, né? E também com essa consciência de que ela criou tudo isso, ela é também em nós, ou seja, nunca estamos sozinhas. Né? E no aspecto individual, em que, de certo modo, a gente acaba esquecendo o nosso Atman, que é a verdadeira, né, individualidade, e a gente se vincula, né, se identifica com o ego, né? Então, a nossa pseudo-individualidade. E assim nos sentimos separadas, separadas da Divina Mãe, separadas, né, de tudo isso que a gente acredita. Então, na verdade, ela nos coloca aqui nessa brincadeira e ela também é aquela que nos liberta. Então, sempre nessa conexão. E lembrando que esse bullock, né, essas locas, né, que nós estamos inseridos, é o nosso karma bhumi, né, a terra onde a gente é, experimenta, né, resgata o nosso karma. E ela está aqui conosco, né? Ela criou tudo isso e ela está aqui conosco, né? Essa é a ideia. E aí é uma reflexão também muito lembrando de Shri Aurobindo, um amante da Divina Mãe, né? De vários outros santos, né, que falaram sobre a mãe. Trouxe um poema no final, a gente vai fazer então uma visualização agora, né? Lembrando desses aspectos, tá? E lembrando também daquelas 10 direções. Tá bom? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, procurarem alinhar a coluna, sentirem seus pés firmemente colocados no chão ou então em postura de lótus. Inspirar umas 2 ou 3 vezes profundamente, soltando o ar bem devagar, com consciência. Agora, cada uma, vai lembrar da imagem da Mãe Divina que colocou no seu altar, ou então daquela imagem da Mãe Divina que mais toca o seu coração ou que tenha tocado mais neste Navaratri. Vai visualizar essa imagem e vai procurar transportar essa imagem para o chakra cardíaco, imaginando essa imagem tomando vida dentro do seu coração, sendo entronizada no seu coração e ali permanecendo, ocupando o seu corpo, suas células, trazendo vida, consciência, sabedoria, abundância. E agora você vai mantê-la aí, orar para ela, ao mesmo tempo que você vai sentir que ela, de maneira onipresente, está derramando luz pelo topo da sua cabeça. E essa luz vai irradiando e nutrindo tanto o seu coração como todo o seu corpo. Sentindo a mãe dentro e fora de você. Trazendo esse poder da consciência desperta, da compaixão. Respire fundo. Solte o ar exalando
essa conexão com a mãe em forma de perfume, em forma de oração, em forma de bênção para as outras pessoas, em forma de paz, de sorrisos, de paciência. Respire fundo novamente, inspire essa energia que vem da mãe no topo da sua cabeça em conexão com o seu coração e solte o ar espalhando para os ambientes que você vive todos os dias. Paz, harmonia, compaixão, sabedoria. Expire fundo mais uma vez. Imagine-se juntando as suas mãos e fazendo uma reverência à Divina Mãe no altar do seu coração. Sinta ela viva, olhando para você, seus olhos brilhando, sorrindo para você, porque ela é feliz com a criação que ela fez. E nós somos criações dela. Nós somos ela também, não podemos nos esquecer. E agora eu vou compartilhar, vocês continuem com os olhos fechados, vou compartilhar um poema de Paramahamsa Yogananda sobre a Mãe Divina. Então, ouçam esse poema como se fossem vocês diante do altar da Divina Mãe no coração de cada um e cada uma. Mãe Divina, curvo-me a ti no altar do céu e do oceano. Curvo-me a ti no altar das religiões universais e manifestando-te nos grandes mestres. Curvo-me a ti, ó Mãe, quando te vejo manifestada em todas as mães. Mãe divina, escutarei tuas canções acima de todas as canções da alma. Assistirei ao movimento de teus músculos nas ondas do mar. Enquanto vagueio na floresta de meus pensamentos inquietos, seguirei a trilha da concentração que me conduz a ti. Tu és o amor que sinto por detrás do afeto familiar, conjugal e fraterno. Tu és o amor por detrás de todos os amores. Eu reverencio a ti. Fique mais um instante em silêncio, desfrutando dessa presença da Mãe consciente em cada um, cada uma. E dentro do seu coração, manifeste o desejo de expressá-la cada vez mais no seu dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas escolhas. Om, paz, paz, paz. Venho voltando, abrindo os olhos. Gratidão, Lívia, Obrigada, gente. como sempre. Sempre nos eleva, né? Uh! O amor A por mãe é trás de especial todos os demais, né? amores. Muito lindo. O amor por trás de todos os amores. É. Depois eu coloco lá no grupo essa oração. Gratidão, gratidão. Pessoal falando aqui algumas coisas. Lívia, muito obrigada pela sua presença, presença de todos aqui. Eu vou dar uma lidinha aqui no que o pessoal está escrevendo. Tem um probleminha aqui com esse meu cursor. Ah, consegui. Maria José, os dias foram mágicos, agradeço por cada aprendizado e realizações que aconteceram. Arte Nandip, essa noite sonhei com muitas crianças, elas cantavam
ao redor de uma festa, parecia um arco-íris no alto onde eles cantavam. E eu senti muito nessa meditação a presença da criança divina. Muito. Essa meditação agora, né? E a lua entrando em Leão, né? Chegando em Leão. E nós temos o Avatar Narasimhadeva. Ele, quando ele interfere para proteger Pralada, né? Do seu próprio pai, o que que essa dinâmica representa, né? Narasimha, ele interfere para, na verdade, para proteger ambos, né? Para proteger ambos. Quem é Hiranyakashipu, o pai que quer matar a criança? É o ego desempestado, vamos dizer, né? Totalmente extrapolado de si. E em nós, que insistentemente, por muitas vias, tenta assassinar a criança divina, que é quem somos. Eu li uma vez uma descrição de que o Atma, o eu que somos, o self, ele é como uma criança de no máximo 11 anos, né? De pura inocência, mas muito sábia, muito sábia. Então, já é criança divina, né? Que Narashinha nos proteja do nosso ego, que se extrapola, né? Faz a gente sair de si. Que a gente possa sempre retornar a esse lugar que a Lívia levou a gente agora. Nos conduziu a esse lugar tão confortável. Sem palavras, Rovena. Gratidão, Lívia. Lindo este momento do Navaratri. Ana Paula sonhou com crianças também. Gratidão a todas. Gratidão infinita da Arati Nandip. Visualizei criança nessa visualização. Dias mágicos. Estou preenchida de muito amor e gratidão. Satyanam, né? O nome verdadeiro. Então, eu vou ler aqui para vocês, para a gente fechar, realmente, encerrar o nosso Navaratri, pegando agora a energia de Hanuman, porque a lua cheia é a lua cheia de Hanuman. Sita é encontrada. Na árvore, Hanuman considerou o que fazer a seguir. Ele queria consolar Sita e lhe dar o anel de Rama, mas não tinha certeza de como se aproximar dela. Ela provavelmente pensaria que ele era Ravana, que raptou ela, né? Disfarçado, usando feitiçaria para enganá-la. Ela poderia gritar e alertar os Rakshasas. O que fazer então? Ele até poderia ser morto ou capturado. Como os objetivos de Rama se concretizariam caso isso acontecesse? Que outro macaco poderia saltar sobre o oceano e voltar? Hanuman pensou com cuidado. Ele decidiu permanecer na árvore e cantar louvores a Rama, para que Sita pudesse ouvir. As Rakshasas haviam se afastado e não notariam. Hanuman começou a falar em voz alta. Na cidade de Ayodhya vivia um grande governante chamado Dasharatha. Esse nobre rei gerou um filho valente, e seu nome era Rama, o príncipe de todas as virtudes. Em obediência a seu pai idoso, o sempre íntegro Dasharatha, o príncipe Rama aceitou o exílio na floresta e matou em batalha muitos demônios ferozes. Hanuman relatou resumidamente a história de Rama até o rápido de Sita. Ele descreveu o que acontecera com Rama na ausência dela desde então, levando a narrativa até seu próprio salto por sobre o oceano e chegado ao bosque de Ashoka. Sita maravilhou-se ouvindo a voz vinda da árvore. Ela olhou para cima e à sua volta, sentindo alegria por escutar as atividades de Rama. Olhando atentamente para os galhos na árvore, ela viu entre as folhas o corpo dourado de Hanuman. O pequeno macaco sentou-se humildemente, de mãos postas, mas ela imediatamente ficou com medo. Quem era aquela criatura? O que ele estava fazendo na árvore? Seria mais um truque de Ravana? Estava assustada, mas recordando os presságios auspiciosos. Sita ficou pensativa. Ela orou aos deuses para que as palavras de Hanuman fossem verdadeiras.
Hanuman escorregou da árvore e curvou-se diante de Sita, com as palmas das mãos erguidas acima da cabeça. Eu presumo que você seja Sita, consorte do bem-aventurado Rama. Ó, nobre dama! Rama me enviou para encontrá-la, junto de seu irmão Lakshman. Rama espera com pesar por alguma notícia de seu paradeiro. Sita ficou muito feliz ao ouvir falar de Rama, mas ela ainda desconfiava da situação. E se fosse Ravana? No entanto, quando voltava seu olhar para o animal, sentia uma estranha calma e paz de espírito. Ela olhou cuidadosamente para Hanuman e perguntou: Como posso saber se você não é Ravana? Hanuman tranquilizou. Ele descreveu as características de Rama e Lakshman em grandes detalhes, contando-lhe tudo o que sabia sobre os dois príncipes. Hanuman contou-lhe então sobre si mesmo e como ele havia se encontrado com Rama. Ele falava com segurança. Agora que encontrei você, retornarei até Rama, sem tardar. Você verá, seu senhor chegar aqui em breve, marchando à frente de incontáveis macacos e ursos poderosos. Hanuman mostrou a ela o anel que Rama havia lhe dado. Ele o entregou a Sita, que imediatamente o reconheceu. Ela agora se deixara convencer. Levantando-se de emoção, sentiu uma alegria indescritível. Seus olhos derramaram lágrimas de felicidade e seu rosto brilhava intensamente. Ela elogiou Hanuman. Você realizou um grande feito ao cruzar o vasto oceano e entrar nesta cidade fortificada. Ó, nobre macaco, certamente você é o principal dos servos de Rama. Então, essa é uma parte do Ramayana que descreve Hanuman se encontrando com Sita e trazendo a ela uma nova esperança, né? Ela estava desesperançosa. Então, trazendo, renovando a esperança no coração dela. Ok, pessoal, ok, queridas, vamos agora para as nossas atividades. Gratidão pela presença e por estarem juntas, confiantes nesse Navaratri. Chaitra Navaratri, o Navaratri da iluminação. Namastê, Hari Om, Tat Sat, Jai Hanuman, Jai Mãe Divina, Jai Criança Divina. Vitória. Até